E essa mesma imobiliária é dona de um cemitério particular da cidade. Setor imobiliário do início ao fim. Ei, gente! Estamos aqui para mais um Papo de Quinta Podcast. Eu me chamo Juliana Silveira, sou a host do podcast e também a fundadora do Makers, um coworking aqui em Vitória. E hoje estou aqui para conversar sobre o setor imobiliário com duas feras do mercado. Eduarda Folador, que tem 25 anos, é engenheira de produção, já passou pelo setor logístico, atendimento ao cliente, análise de processos e atualmente toca o setor de operações da empresa Dínamo. E também é associada no Papo. Vai aqui contribuir com a gente na conversa, junto com a Ana Paula Marquesi, que é corretora de imóveis há 10 anos, especialista em imóveis na planta e em construção no mercado de Vitória e Vila Velha, e atualmente tem a sua imobiliária própria. Muito obrigada por estarem aqui presentes para conversar sobre o setor imobiliário, que é a especialidade de vocês. A gente está doido para saber mais sobre o assunto. E aí, para a gente iniciar, acho que é legal o pessoal conhecer mais de vocês, né? Da história, como que é chegar ali para atuar no nicho de mercado imobiliário, qual é a participação de vocês dentro desse mercado. E eu queria começar com você, Duda. Você contando aí como é que você chegou até o mercado imobiliário, como foi sua trajetória. Conto. Obrigada pelo convite. Você falou, eu sou nova, né? Então, não são tantos anos assim de bagagem. Eu tô com 1 ano de mercado imobiliário, mas para chegar no mercado imobiliário teve um back-office lá atrás, né? Eu comecei na faculdade, você falou, sou formada em engenharia de produção pela FAESA. Então, eu comecei ali no setor logístico. Meu desafio como mulher, inclusive, começou quando eu entrei numa empresa que só tinha eu de mulher, e aí a gente tá falando aí de 90 homens junto de mim. Então foi um mega desafio na minha vida, assim, muito nova ali, 18, 19 anos. Se aprender a lidar com aquelas particularidades do dia a dia, né? Às vezes um medo, uma coisa em outra. E depois disso eu saí para focar na faculdade, ali por volta do 6º período, acredito. E entrei numa startup, tenho uma associada do Papo, né, que é a Ju, que é uma das donas da Liberfly. Eu trabalhei lá no atendimento, que também foi uma escola, e foi uma experiência porque a gente entrou na pandemia e eu tava lá dentro. Então, se reaprender ali dentro de casa, né, e vivenciar a pandemia trabalhando numa startup foi uma experiência muito, muito única. Ali o ambiente é todo mundo descontraído, né? A galera mais jovem, que conversa mais. Então, a gente sentiu muito a falta das pessoas fisicamente. Deve ter sido uma mudança muito grande para você sair ali dos 90 homens Foi. E você com 19 anos e ir para uma startup que tem Foram uma dois extremos, né? Foi. E eu lembro que eu cheguei lá e eu ia assim, sapatinho fechado, calça e blusa toda fechada. Eu falei, gente, peraí, não, eu vou vir com um sapatinho mais aberto, vou botar uma saia midi. Foi uma desconstrução, na realidade. E eu trago muito até hoje alguns pontos que eu vivi lá nessa questão de estar com tanto homem, que eu vou tentando quebrar até hoje, assim. E minha passagem ali pela Liberfly, ela foi de mais ou menos uns 8 meses. Depois eu fui convidada por um tio meu para tocar um projeto dele, junto a uma grande indústria aqui de Vitória. Ele precisava de uma pessoa boa e que seja confiável. Então eu trabalhei durante 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de home office. Eu tocava todos os terceirizados dessa empresa, a gente fazia a fiscalização da documentação previdenciária e trabalhista. Então você imagina uma engenheira de produção cuidando de previdenciária e trabalhista. Foi uma outra escola na minha vida, e aí totalmente online, era uma empresa totalmente online, então era eu em casa. Eu no meu quarto, abrindo, fechando, curtindo o dia inteiro, com o sol entrando, sol da tarde. E eu comecei a sentir que eu não estava me desenvolvendo mais. Por ser muito nova, eu acho que eu estava deixando de explorar o meu potencial ao máximo, assim. E um ponto que sempre foi muito importante para mim foi pessoas. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de
lidar com pessoas no meu dia a dia, de poder sentar, ouvir o que está acontecendo, né, da interação, do toque físico mesmo. E aí um grande amigo meu, falou, olha, eu tenho 2 amigos abrindo uma empresa e eu acho que tem tudo a ver com você. Vai lá, faz entrevista e vamos ver no que dá. E deu que eu tô aqui. Hoje eu faço toda a operação da empresa. Então, e eu toco a parte do aluguel, né, o gerenciamento do aluguel. E tá sendo uma grande escola. Eu ainda não tô no comercial, como a Ana que ela vai contar daqui a pouco. Mas comercial é uma tendência. E é um mercado muito bonito de explorar. Você tem vontade de... Eu tenho. Vamos ver as cenas do Obrigada, próximo amigo, capítulo. por ter Obrigada, tirado meu essa amigo. joia rara do home office, que é um período puxado, né? Assim, pra quem não acha que é o modelo mais interessante de trabalho, Depende da pessoa, puxadinho. né? Tem gente... Mas temos pessoas que acham interessante esse modelo. Verdade. E vamos então saber um pouco da sua história, né, Ana? Que além de estar aí hoje atuando em home office, tem esse ponto, trabalha com vendas. Que é algo... E o bom é que quando você chegar nessa área comercial, já vai vir muito mais preparada, porque já sabe essa parte toda do processo antes, que a venda ela é um processo, né? Não é só ali, não precisa saber só vender. Tem toda uma camada por trás da venda, então ela já vai vir. E você se tornou vendedora assim também. Como é que isso aconteceu? Então, eu já estou no mercado há 10 anos. Quando eu comecei, eu sou de Cachoeiro, de Itapemirim, interior do estado. Eu trabalhava numa imobiliária, na recepção. E essa mesma imobiliária é dona de um cemitério particular da cidade. Você tá no imobiliário do início ao fim. Do começo. E a minha função era recepção, era receber, as pessoas iam pagar plano, né, todo mês, o plano funerário, ou os lotes que compravam, tem a anuidade que paga sempre no início do ano, então a minha função era essa. E sempre tinha vendedor de plantão. Quando não tinha vendedor de plantão e chegasse alguém querendo comprar, ou fazer um plano funerário, ou comprar o lote no cemitério, eu podia vender. E na época, como meu salário era bem baixo, qualquer troquinho que entrasse a mais era um upgrade, né? Então eu comecei a vender. Vendia plano, já chegava para trabalhar rezando para não chegar vendedor na... Nem precisa ir, tá tudo dominado. Já fiz tudo, já cuidei de tudo. Os vendedores me amavam, vocês não têm ideia. Eu comecei a vender, vendia muito bem. E eu comecei a pegar gosto, não porque eu acho que assim, a venda... você vende ali aquele produto, mas você tem que entender o que você está vendendo. E até ironia, as pessoas falam, nossa, você vende lote de cemitério, você vende planta, gente, mas é uma coisa que todo mundo precisa. Então, quando você vai entender a funcionalidade, eu achei aquilo o máximo, tanto que até hoje, minha família toda tem. Eu comecei a oferecer em roda de amigos, até que eu ofereci para um rapaz que era dono de uma loja de carros lá em Cachoeiro, que eu nem sabia. E aí ele conversando comigo, ele falou assim, nossa, você aborda muito bem, não sei o quê, vamos... Isso que eu ia perguntar, imagina abordar, oi, tudo bem? Você quer comprar? Você quer comprar? Tem que ser muito boa, tem que ser muito boa. O seu pitch tem que ser maravilhoso. Você trabalha com o quê? Aí perguntou, meu irmão, abriu o caminho e já era. E entrar o cinquentinha. Entrar o cinquentinha, que era R$50 por plano que eu fechasse. E aí, a gente na conversa, ele me convidou para trabalhar com ele vendendo carro. Fiquei super empolgada, eu fui lá no dia seguinte, conversamos. Quando eu levei pro meu chefe, que eu estava pensando em sair da empresa, eu sempre tive uma relação muito boa com ele, estava pensando em sair da empresa para trabalhar com venda de carro, ele falou, não, peraí, se você gosta, que você sabe vender, eu já sei, mas se você gosta, que você quer trabalhar com isso, eu não sabia. Então, já que você pensa em sair, não, tem vontade de virar corretora? Aí eu falei, bom, tenho. Já tô sendo. Não tô fazendo nada aqui, né? Nem pra onde começar, não sabia que era uma planta de apartamento. Mas eu falei, não, sempre gostei muito de desafio, assim, acho que quando você tem um objetivo, eu falei, não, vambora, o que precisa? Tem que tirar o Cresce. Que aí eu falei, bom, vou tirar. Aí fiz a prova, né, fiz o curso, fiz a prova do TTI e tirei o Cresce. Com 9 dias de corretagem, fiz minha primeira venda.
Era pra ser, né? E era assim, imóvel na planta. Eu deixei um folder no banco, a cliente pegou um folder meu com o meu telefone, me ligou, eu falei, e agora? O que eu faço? Porque a nossa profissão é muito carente. Assim, normalmente quando a gente começa, o curso que a gente tem, que é o TTI, não ensina nada, assim, do que a gente precisa no dia a dia. E lá em Cachoeira, as imobiliárias, elas não tinham estrutura de gerente. Então, era assim, era o dono da imobiliária e os corretores. Aí, te joga no salão, meu chefe só me pegou e falou assim, Ana, eu era muito nova, 20 anos. Meu chefe me pegou e falou assim, Ana, cuidado com o que você vai falar, com postura. Me deu as dicas básicas e fui. E quando eu peguei o cliente, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Essa parte ninguém me ensinou. Aí, eu chamei um colega para atender comigo. A gente foi, atendeu, e aí eu peguei ele como âncora, assim, sempre que eu tinha cliente para atender, eu fui, ele ia me ajudando, que era o Juliano, e aí eu comecei a vender e fui tocando, e fui me apaixonando cada vez mais pela profissão. E aí eu fiquei 3 anos nessa imobiliária e tive a oportunidade de vir morar em Vitória. Chegando aqui, não tinha nada certo de entrar, de imobiliária para entrar, até que eu fui convidada pela Neto, em Jardim da Penha, pelo Neto, para trabalhar na Neto Imóveis. Comecei. Aí eu me vi no olho do furacão. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque assim, quando você trabalha em imobiliária, imóvel de terceiro, quando a gente não conhece a região é muito difícil. Porque, assim, eu pegava a carteira de imóveis quando eu marcava uma visita. Eu tinha que ir lá pelo menos umas 3 vezes. Uma vez para saber onde era, outra vez para ter certeza que eu não ia errar, e a terceira vez com o cliente. Então isso foi se tornando muito desgastante, porque eu falei, já tô aqui, vambora. Até que eu recebi o convite para trabalhar numa grande construtora, que é o Grupo Proeng. O diretor me encontrou, minha primeira venda foi um Proeng, inclusive essa primeira venda que eu fiz lá em Cachoeira, eles tinham obra lá. E aí ele me fez o convite, não sabia que eu estava morando aqui, quando me viu, tá fazendo o que aqui? Tô morando aqui em Vitória e tal. Ele, não, vamos trabalhar com a gente. Aí eu fui, assumi a coordenação de um empreendimento lá em Cariacica. Falei, meu Deus, quando eu comecei aprendendo em Vitória, me jogaram lá pra Cariacica. Eu parei de me perder em Jardim da Penha. Eles me mandaram pra Cariacica pra me perder lá. Também dá pra se perder bastante. Do caminhão de coco, do carro do abacaxi. Quem nunca se perdeu em Jardim da Penha não tá vivendo certo. Não sabe o que é viver em Vitória. Não sabe. E aí eu fiquei nessa construtora por 5 anos, 3 anos como coordenadora de corretores externos. Então todos os corretores que vendiam Proeng passavam por mim, eu acompanhava alguns atendimentos junto com a Simone. E depois eu montei uma equipe e fiquei mais 2 anos como gerente de equipe. E aí eu comecei nesses 2 anos, assim, eu não estava preparada para gerenciar, mas eu sabia vender. Então as vendas eram sempre muito boas, mas a gestão ali nem tão boa assim. Hoje eu olhando lá atrás, eu consigo observar. E aí o que eu comecei a sentir falta? Da essência da profissão, que é ser corretor. É ir lá, pegar o cliente, é sentar com o cliente, é criar um relacionamento com o cliente. Eu comecei a fazer muito fechamento e atendi os clientes dos corretores. Eu falei, bom, é isso que eu quero, que eu gosto. Eu gosto de ir lá, ir na obra, e entrar no apartamento e fazer minhas fotos e fazer as minhas coisas. Sim. E foi quando eu conversei com o diretor e pedi pra sair. Você vê que coisa curiosa, né? Assim, às vezes as pessoas almejam um crescimento ali dentro do negócio. Eu ia falar isso. Você cresceu, entrou no cargo de gestão, de liderança. Hoje você faz gestão, porque tem sua imobiliária própria. Sim. Mas a paixão pela venda tava adormecida. Isso aí, e eu comecei, a gente vai automaticamente nos desmotivando, porque você não tá fazendo aquilo que você quer de fato fazer. E aí eu falei, bom, eu quero voltar para minha essência, eu quero voltar a ser corretora, não sei para que caminho eu vou, o que eu vou fazer, mas eu sou muito imediatista, eu tenho que fazer as coisas para mim, tem que ser na hora. E aí foi quando eu decidi sair, em dezembro. Em março veio a pandemia. Eu falei, o caos de todo Cristo, mundo. o que eu fiz da minha vida? Sangue de Jesus. Aí bateu um desespero nos primeiros meses, acho que como pra todo mundo. Sim. Principalmente quem precisava do coletivo, né, pra trabalhar. Isso, exatamente. Porque querendo ou não, ficou tudo meio parado. Assim, acho que os empreendimentos até continuaram sendo construídos. As obras continuaram, mas a gente não tinha nem mais contato com o cliente. As pessoas não queriam estar perto, não queriam visitar. Sim. A gente falava, o telefone mandava apresentação.
vamos esperar a pandemia passar. Tava todo mundo muito inseguro. Ninguém sabia qual o rumo que isso ia tomar. Você vai gastar o dinheiro agora e o que vai acontecer? Vai durar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos? Ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia, nem a gente. Nem a gente. Então ficou todo mundo assim, fiquei paralisado uns 2 meses na rede social, até porque eu não tinha essa necessidade, porque na construtora, a consultora fazia esse trabalho, então eu já pegava esse trabalho meio que feito. E aí eu falei, bom, a pandemia começou a dar uma respirada, começou a dar uma amenizada, acho que foi mais ou menos em maio. Falei, agora eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. E aí foi quando eu comecei a buscar ferramentas para trabalhar mídia social, para trabalhar Instagram. Eu já tinha uma quantidade boa de seguidores, mas seguidores que seguiam minha vida pessoal, não profissional, que tem uma diferença muito grande. As pessoas veem número, acham que o número traz um resultado, mas nem sempre é assim. E aí foi quando eu contratei uma assessoria para me ajudar e foi muito importante esse apoio que eu tive, sabe? Meio que eu me transformei, assim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com mídia social, com a internet, com o Instagram. Comecei a trabalhar muito pesado, assim, com uma assessoria de marketing junto comigo. E comecei a me posicionar, porque nós mulheres, a gente ainda tem algumas... Eu nem gosto de falar que é assim, dificuldade, mas alguns preconceitos. As pessoas olham e acham que a gente está tendo resultado porque a gente é bonita, porque a gente tem um olho azul, porque a gente tem um cabelo louro, porque a gente tem isso. Então eu queria mostrar para as pessoas o meu conhecimento, o que eu tinha aprendido nesses longos anos de profissão. Então eu consegui encontrar, consegui apresentar isso pelo Instagram, porque as pessoas que chegavam até mim no atendimento já estavam ali, mas eu queria alcançar novas pessoas. E aí foi quando eu comecei a ter esse trabalho mais presencial em mídia social e consegui me posicionar muito bem, graças a Deus, e venho crescendo a cada ano que passa, cada mês que a gente vai crescendo. E assim, interessante porque você decidiu investir na parte de posicionamento de imagem, das redes sociais, no momento que era assim... Sim. Crucial, né? E quase ninguém fazia. Hoje já tá meio que, meio saturado. Se você não fizer, você tá... Mas muito interessante, porque era um momento que a gente tava conversando, né? Muita gente tava segurando o investimento. Sim. Eu vou gastar, não sei o que vai ser. Sim. Não quero nem saber. Eu sei que a minha atividade vai continuar funcionando, eu vou postar aquilo na minha carreira. Exatamente, foi quando eu mais investi. Que eu comecei, eu preciso me posicionar. Eu preciso buscar conhecimento, porque ser corretora, quando você trabalha para uma empresa, é uma coisa. Você ser a sua empresa é outra coisa. E aí eu comecei a sentir a necessidade de ter mais gente comigo, porque é um trabalho que demanda muito tempo. Você trabalhar com mídia social te demanda muito tempo. E não adianta a gente querer abraçar o mundo. E eu não sabia do que eu ia fazer. Se eu ia para imóvel pronto, trabalhar imóvel na planta, tava aquela salada na minha cabeça, assim, do que fazer. E aí eu trouxe o meu namorado, que não era corretor, ele era personal, educador físico, né? E aí eu fiz o convite para ele tirar também o TTI da mesma forma que eu tive. Esse convite eu passei. Faça escolas, né? E ele vai fazer isso com alguém. Isso aí, ele vai fazer isso com alguém futuramente. E aí ele veio para trabalhar comigo. A gente trabalhou junto 2 anos e pouquinho, agora tem pouco tempo que a gente não tá trabalhando junto mais, a gente continua junto como casal, mas seguindo carreira separada. Eu tô com outra corretora comigo que também estou ensinando, assim. Sim. Ela não era corretora e aí eu trouxe, mesma coisa, leva jeito, vamos trabalhar com isso. A corretagem é um processo sucessório profissional, né? Um passa pro outro. Porque realmente tem que ter um talento aí por trás. É uma coisa que eu ia até te perguntar. Você falou que você fez o cursinho ali preparatório, né, pra fazer a prova. Mas e depois, as vendas sempre foram uma coisa muito instintiva sua, porque, né, claramente ou você chegou a fazer alguns cursos, algumas questões de estratégia de neurolinguística, essas coisas, porque influencia muito. Nunca fiz nada, sempre foi eu fui descobrindo isso, na verdade. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre. Então isso eu acho que ajuda. Eu falo que, né, as pessoas que normalmente convivem comigo falam, nossa, a Ana Paula vende numa conversa. Esses tempos atrás eu até vendi um apartamento de Jardim Camburi para uma médica que é minha dermatologista, né? Eu faço os procedimentos com ela e ela me ligou para tirar uma dúvida.
O golpe tá aí. Não, os médicos tudo tremendo agora. Vê aí se tem ela na agenda, pelo amor de Deus. Preparar. Isso, o meu chefe falava isso lá em Cachoeira, quando eu era corretora lá. Ele falava, gente, senta todo lado na Paula. Se tiver com dinheiro, vai comprar. Mas você sabe o que eu acho? A venda e tudo, tem que criar conexão com a pessoa. A gente conversou antes daqui e a Ana tava me falando. Eu conversei com a pessoa no WhatsApp e eu senti ali a conexão acontecendo pra fazer a venda, né? Sim. Não sei se é a mesma pessoa, Sim. mas assim, venda é conexão, é você criar empatia ali pela pessoa. Eu quero comprar um apartamento pra dar de presente pro meu filho. Poxa, você tá comprando um apartamento pro seu filho. Isso Vamos resolver isso, né? Isso é uma coisa que tá na gente, porque, assim, igual a gente falei da mídia social. A gente tem um trabalho lá legal? Tem muita gente hoje em dia que faz esse trabalho também. Só que às vezes as pessoas esquecem de fazer o básico. O arroz com feijão. Que eu falo, assim, que é um... Gente, vendas não tem mistério. Você tem que saber, assim, eu acho que aonde que entra fazer um curso, um treinamento, é para você começar a trabalhar mais o nosso emocional, porque oscila muito. Tem dia que você tá com a negociação lá que tá te tomando um tempo, você tá com outro cliente para atender, eu não consigo nem olhar porque ele é no meu WhatsApp. Então, isso daí são coisas e técnicas também, que vão te ajudar. Agora, aí você vê, Instagram, você olha lá, vê vídeos maravilhosos, super produzidos, na hora que o cliente chega na frente do corretor, é aquela frustração, assim. E esquece, às vezes, o básico. E realmente, assim, vendas é um gargalo que é muito presente no mercado de forma geral. Geral. Né? E você vende algo com um custo, um valor agregado muito alto. Sim. Então, assim, realmente é um feeling que é importante de ter. Assim, a gente nem entrar nessa parte de vendas, mas eu vou ter que perguntar. Tem algumas dicas que você daria, assim, pra quem tem isso como uma dificuldade muito grande no negócio? E aí... Aproveitando, hein, galera? Não é todo dia, não. Olha, eu Porque acho eu sei que é um gargalo muito grande no mercado mesmo, É. assim. Muita gente tem dificuldade de vender. O que eu vejo, que eu sinto muita falta, até quando eu vou comprar alguma coisa, seja uma roupa, seja uma bolsa, seja um sapato, às vezes as pessoas elas querem te vender e não se preocupam com a nossa necessidade. Sim. Então, às vezes, você vira pra mim e fala bem assim, Ana, eu quero comprar um 3 quartos, igual já aconteceu, eu quero comprar um apartamento de 3 quartos, mas qual a sua necessidade do 3º quarto? Mas porque eu gosto de receber. Mas então não seria melhor um apartamento com uma varanda melhor, às vezes um 2 quartos mais amplo, com uma sala melhor, porque normalmente você não vai receber no quarto. Mas Então, às vezes o cliente fala, na maioria das vezes o cliente não sabe falar o que ele quer. Então, se você conseguir ouvir, prestando atenção, você consegue entender a necessidade do cliente. Então, eu acho que isso é um gargalo que muita gente tem. Você, igual, recente, fui comprar uma bolsa, eu tô o tempo todo falando pro rapaz que eu quero uma bolsa pequena, pra sair à noite. E ele tá o tempo todo me mandando bolsa grande. Umas maxi gigantes. Quando eu vou olhar, 29 centímetros, eu falei, gente, eu queria uma bolsa pequena. Então, assim, eu acho que o vendedor, às vezes, tá muito ansioso e não consegue entender o que a gente tá falando. Eu acho que a dica principal para vendas é você entender o que o cliente está falando, para você saber direcionar. Porque se você entende, direciona ele para o imóvel certo, ou para o produto certo, pode ser que ele não vai comprar aquele livro, porque ele vai chegar lá e ele não vai gostar. Mas ele vai falar assim, poxa, ele entendeu o que eu quero. Tem uma escutativa, né? Sim. As pessoas não precisam ficar repetindo toda hora o que elas querem. Se ela quer um 3 quartos, mas você convence ela do 2... E ela não vai mais lembrar ali do 3, você vai resolver a dor dela. A dor dela não era o quarto, é uma área maior. Era uma área maior. Na cabeça do cliente, um apartamento de 3 quartos vai ter uma sala maior. Nem sempre. Nem sempre, algumas vezes. Às vezes o quarto tá ocupando o espaço da sala. É o que acontece muitas vezes. Às vezes, apartamentos 4 quartos, as pessoas tiram um quarto pra aumentar uma sala. Sim. Cansada de ver isso. Mas o outro quarto a gente pode quebrar, às vezes não pode, às vezes é uma coluna no meio, então e o corretor tem que ter esse conhecimento. Olha, essa parede você pode quebrar, essa parede você não pode quebrar. Que isso daí a gente vai adquirindo junto, é o conhecimento mesmo. E a maioria, falando disso, já entra no outro nicho, que é modificação, que normalmente quem compra, igual você falou que estava visitando apartamento Garden. Gente, eu queria dizer Já a vocês consegui uma cliente aqui. Eu contei pra ela, dei de mão beijada, falei assim, oi, tava querendo um gato, aqui, meu Deus. Incrivelmente, ela é especialista em garden.
Eu acho que hoje sai uma venda. Eu acho. Ai, Jesus. E aí... Nossa, gente, é tão lindo. Vamos explicar o que é o modelo de apartamento Garden? Vamos. Porque eu acho que é legal explicar esse trabalho específico que você faz. Que é o formato de você ter a sua imobiliária, mas você ir para dentro da construtora, não é isso? Para dentro dos empreendimentos e apresentar os apartamentos na planta. De preferência, né, especialmente os apartamentos na planta que estão em construção ainda e nos modelos Garden. Que é eu acho particularmente que é uma proposta relativamente nova, né? Bom, que eu não tinha visto ainda. Não é nova, só que o que acontece? Até uns anos atrás, os apartamentos de primeiro pavimento, eles tinham a gente chamava de terraço, porque realmente é um terraço que você não podia fazer nada, as construtoras não pensavam em te entregar com algumas possibilidades, então ficava ali um terraço parado, eram os apartamentos mais baratos a se comprar. E aí, de um tempo para cá, as construtoras, principalmente depois de pandemia, que eu acho que foi o boom, que as pessoas começaram a sentir falta de mais espaço, de querer ter um conforto de uma casa, mas às vezes, igual eu sou uma que eu não tenho um desejo de morar em casa, eu gosto de receber, mas eu prefiro morar em apartamento, eu acho mais prático, é mais seguro, né? Você vai viajar, você tranca a porta, ele vai embora, não tem perigo, enfim. E aí, muitas das vezes, a cobertura dos empreendimentos tem um valor agregado muito mais alto do que um apartamento padrão. E aí, com essa necessidade, as pessoas começaram a procurar apartamento com mais espaços, e aí foi até assim, a gente foi levando em conversa com construtoras por que não utilizar esses espaços. Então, hoje, os apartamentos Gardens, eles já são entregues com preparação para o furor, com preparação para churrasqueira. Você pode fazer cobertura, desde que ela seja cobertura removível, pergolado, aí vai depender de cada empreendimento. Tem empreendimento que na hora da construção, ele já deixa determinado qual tipo de cobertura que você pode utilizar. Então, às vezes, você pode utilizar para ampliar uma sala, ampliar um quarto, fazer um closet. Aí vai, tipo assim... Vai dar criatividade, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Uma casa num apartamento. Exatamente. É uma casa, tem um quintalzão. E aí, os quartos, sei lá, 2 quartos, uma sala com a cozinha integrada. Tem uma curiosidade muito legal. A Ana até postou esses dias no Instagram sobre a privacidade, né? Privacidade. E aí as pessoas falam assim, mas primeiro andar não vou ter privacidade. Os vizinhos vão ver de cima. E tal. Sim, aí eu fui até em um prédio que estava construindo, fiz um vídeo mostrando. Falei, gente, tô aqui no Garden, mostrei pra cima como a gente não via as varandas de cima e fui lá de cima e fiz um vídeo lá pra baixo, do último andar. Falei, gente, a gente não consegue ver a área Garden, porque já existem recursos para proteger. Então, às vezes é uma decoração de fachada que você não consegue ter acesso. Você olha pra baixo, você não vê. Você só vai ver mesmo, às vezes, o primeiro vizinho. E aí tem outras possibilidades, que às vezes você vai ver. Não tem varanda virada pro seu Garden, porque dependendo da posição do Garden, você só vai ter janela, às vezes só báscula de banheiro. Então, assim, te dá muita possibilidade. Para quem se preocupa com privacidade, a gente sempre indica a vir pessoalmente para poder realmente conhecer, a gente mostrar esses detalhes. Tem uns que não tem jeito. Tem uns que não tem jeito. Fala assim, esse aqui vai ter menos privacidade que aquele, mas aí você pode cobrir, você coloca... Então, e assim, eu vejo minhas vendas, assim, eu acho que dos últimos 12 meses, 80% é apartamento Garden. Tá faltando apartamento Garden. Tá faltando Inclusive, apartamento Garden. E o da Ju? Que eu tenho, eu vou vender pra você. Como que eu tenho? Vou comprar mais de um. Tenho aqui, ó. Inxalá. Nossa senhora, eu nem sabia que eu tinha tanto dinheiro. Mas aí que dá pra você comprar na planta, você não precisa de muito dinheiro. Olha aí. É verdade mesmo, que eu já dei uma olhada. Olha aí, ela tá muito empenhada hoje. E aí você citou uma coisa que, inclusive, saiu uma notícia recente, né? Foi hoje? Foi hoje. Que o mercado imobiliário de Vitória tá aquecidíssimo. Você falou que você não tem o suficiente para vender. Como é que tá esse processo para vocês? Então, o mercado de lançamento, até um tempo atrás, é muito legal quando a gente acompanha essa mudança. As pessoas esperavam, às vezes, o prédio, a gente fala que passado o tapume, para as pessoas verem de fato o que está sendo construído, que a construtora vai entregar, ver obra para comprar. O capixaba é muito desconfiado. Hoje em dia, assim, de uns meses para cá, a gente lança o empreendimento 60%, 70% em 2 meses de lançamento, em 3 meses de lançamento. Então, o mercado está muito aquecido. A gente até repostei essa notícia que saiu hoje falando da falta de estoque em Vitória. Quando a gente fala estoque, são imóveis de construtoras que ainda não foram vendidos. Quando passa da fase de lançamento, que ainda ficam na tabela ou depois de pronto mesmo.
E você vai ver os estoques hoje estão baixíssimos. Baixíssimo. Isso por quê? Durante a pandemia teve uma desaceleração na construção? Ou Não. porque, de fato, as pessoas estão investindo mais em imóveis? Investindo mais. Quando o cenário de pandemia mudou muito, o estilo de vida das pessoas. Então, assim, no período de pandemia, as pessoas que viajavam muito ficaram mais tempo em casa. As pessoas entraram pro home office, igual a gente estava falando. Então, começaram a sentir necessidade. Às vezes moravam um sol da tarde, que era um sol da manhã, para poder não incomodar com o sol. Moram em 2 quartos, que eram 3 quartos para fazer um home office nesse 3º quarto. Então, as pessoas começaram a migrar muito de apartamento. Então, o mercado foi começando a aquecer e tá aquecido até hoje. A gente achou que não ia ter muito lançamento. Tivemos muitos lançamentos nos últimos anos. E as vendas estão aceleradas. Demais. Nem a gente esperava essa evolução assim tão rápida. Que ótimo, E né? agora a gente tá precisando de mais lançamento. A gente tá Bora precisando, Bora construir. Construtora, bora lá. E pra você, como é que tá esse processo? Do aumento das vendas, você cuida do processo interno. Hoje, e aí, hoje a gente tem uma gargalo? social media. Hoje a gente tava fazendo uma reunião com ela falou, o que eu vou postar? Eu falei, empreendimento! Vou postar empreendimento! A gente atualiza a tabela, né? Todo mês as construtoras mandam tabelas atualizadas. E a gente vai postando. E é muito bom sempre repostar, né? Porque assim a gente consegue mostrar mais. Aconteceu semana retrasada, a gente repostou um empreendimento em Vitória. Um cara que comprou viu, mandou para amigo dele, e o amigo dele falou, eu quero conhecer, eu quero ir lá, né? Então, a gente tá sempre postando e repostando. Ter uma equipe que cuida, né? Você tem uma corretora hoje com você. Tem uma equipe que cuida, né? A Ana faz com essa menina. A gente tem hoje uma social media dedicada às nossas mídias, assim. É o dia inteiro notícia. A notícia, ela saiu agora, ela tem que propagar, a gente tem que divulgar essas notícias. E ela trabalha fazendo as fotos dos nossos imóveis. É muito importante ter foto de imóvel. A pessoa precisa, antes de ir, né? Ela precisa se sentir lá dentro. A foto é o chamariz. É totalmente o chamariz. É um chamariz. A gente descarta, assim, porque quando você tá procurando, vocês também trabalham com locação. Sim. Né? E quando você tá procurando, você vai baixar um monte de link ali, vai ficar namorando e vai por eliminatória. Sim, você vai... E basicamente a eliminatória são as fotos em certas condições ali de pré-requisitos. E vou te falar, a qualidade das fotos. Às vezes você pega uma foto que a iluminação não tá boa, você não consegue ver o que tá destacado de ponto positivo. Então a gente investiu numa pessoa com uma câmera profissional para fazer foto com posições boas do imóvel, porque o aluguel é um pouco diferente, né, da venda. O aluguel, ele tem uma rotatividade muito grande, muito grande. O estoque, ele gira muito rápido. E as pessoas entram pelos sites, né, que é Viva Real, LX, Apimóveis. Elas vão fazer um filtro. Eu quero um 3 quartos, eu quero que tenha uma piscina, eu quero que tenha uma academia, eu quero que seja de frente pro mar. Ela vai fazer esse filtro, vai ganhar quem tá com a melhor foto ali pra oferecer a melhor informação, a clareza de informação. A clareza de informação é muito importante, a gente preza muito. Hoje a gente tem uma captadora na rua e eu falo com ela todo dia, se o imóvel tem 69,17 metros, ele tem 69,17, ele não tem 70. Bota clareza, porque é muito difícil depois você explicar o que tá diferente, né? Você perde uma locação pela falta de clareza Uma inconsistência. Uma inconsistência. Às vezes é estratégia até da empresa. De não colocar tudo, porque acha que o cliente, quando você não coloca tudo, o cliente vai vir pra perguntar. Gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Colocar tudo, que aí o cliente já vem esperto. Eu acho que depende muito do perfil de pessoa, mas eu sou a pessoa que se eu entrar em contato com você e objetiva. você virar pra mim e falar, entre em contato com o número de telefone e tal. Não vai rolar. Não vai acontecer. É igual você tá no Instagram, você quer saber o preço de uma roupa. Aí a pessoa fala, chama no direct. Poxa, entra no site. Eu acho que a gente vive num mundo que informação tem que ser mais fácil, acesso mais fácil. Você conseguir... é R$60. Acabou, R$60. Quero, não quero, não quero, acabou. Não lê, mas aí já não é responsabilidade da verdade. A informação vai estar ali, mas as pessoas não leem, mas vai estar ali. E às vezes também ela tá investigando, né? Claro. E aí você vai botar todas as informações e ela vai voltar depois pra ler. Isso.
Em outro Sim. momento, quando ela for parar pra refletir sobre aquilo, ela entrou em contato com várias pessoas, várias oportunidades. E a aí gente tá depois que ela vai analisar. O mercado digital é uma concorrência muito grande. Muito grande. Você tem, assim, às vezes você pega um anúncio de um imóvel com 3 valores diferentes, com um falando que é sol da manhã, outro que é sol da tarde, é uma divergência de informação. Eu falo, gente, aí que eu falo que é o básico que a gente tem que fazer, é onde a gente ganha o cliente. É no atendimento. É no básico. É na transparência, é você dando a informação correta, você sabendo o que você está anunciando. Eu não anuncio nenhum imóvel se eu não tiver ido conhecer. Eu não Isso trabalho também. com imóvel de terceiro, eu pego, às vezes faço alguma captação quando já é cliente meu de carteira. Aí trabalha eu e a Mari nessa parte de atendimento. Sempre vai as duas. A gente tem que ir lá, a gente tem que conhecer. Eu não vou anunciar porque a pessoa vai me perguntar o que tem do lado, não sei. É diferente da Ana, a gente pega imóveis de terceiro, mas assim, a documentação, ela tem que dar check em tudo, assim, não pode ter uma surpresa. Não pode chegar na hora da negociação e você descobrir que tá faltando qualquer documento muito importante. Vai cair a venda. E aí vai ser feio pra você, vai ser feio pro proprietário do imóvel, vai ser feio pra quem tá comprando. Sim. E no final das contas, a culpa vai ser sua, porque você não foi lá buscar informação. Então, clareza de informação, assim, até o nosso slogan, informação constrói. Porque sem informação, acabou, você vai perder. Aí você vai sair, a sua fama vai a zero. A pessoa vai pensar 2 vezes antes de perguntar, né? Claro. Acontece muita inconsistência, assim, com valor de condomínio, com valor de energia médio, IPTU, justamente porque não buscou as informações ali, talvez até colocou algo desatualizado e depois vem as surpresas. É ótimo quando vem a surpresinha. É lindo, muito legal. Inclusive, A pessoa que ouve é muito legal. O importante, como a gente tem esse cardápio muito amplo de informações na internet, é muito importante, sim, o cliente, você como cliente, se você está sendo atendido por um corretor que você sentiu confiança, canaliza nele. Porque não adianta ficar... Tudo bem que assim, quando você vai para imóvel de terceiro, às vezes o outro corretor vai ter uma outra captação, tudo bem, mas assim, tenta focar, escutar o que o seu corretor está te falando, porque às vezes a gente está querendo orientar e o cliente está com tanto corretor em volta que não consegue filtrar, você está falando de um imóvel, está achando que é de outra, e fica aquela confusão e o cliente não consegue nem se definir. E muitas das vezes o corretor não consegue auxiliar o cliente nessa decisão, faz o cliente ficar mais perdido do que ele já está. Eu acho que se você está procurando um imóvel, seja com um autônomo, seja com uma imobiliária, vê quais são os valores dessa pessoa, dessa empresa, vê no que ela acredita. É o que a Ana falou, segue essa pessoa, segue ouvindo o que ela falou, porque tem muita gente que acha que, por exemplo, a gente fala, vai acabar, esse imóvel vai ser vendido. E eles acham que é papo de quem quer vender, gatilho de escassez. Não, é vendido e você vai ficar sem o imóvel que você ficou planejando ali e você perdeu o time. O time é muito importante, a gente fala muito disso. E tem cliente que tem dificuldade de tomar decisão, assim, tá buscando, mas quando a gente encontra o imóvel, o olho brilha, tá dentro de uma condição de preço, na hora de fechar, o cliente não consegue dar aquele passo. Aí perde a oportunidade. Aí vai pensar, quando volta, ou já perdeu a oportunidade, ou no meu caso, que é planta, vira igual hoje, 31. Virou um mês, amanhã o preço amanhã é outro preço. Bem mais caro. Porque vai reajustando todo mês. Vai reajustando todo mês. Todo mês. Aí tem construtora que reajusta somente pelo CUB, tem construtora que reajusta um percentual a mais. Isso vai depender, não tem uma regra. Sim. Depende muito da situação do empreendimento. Se é um empreendimento que já está muito vendido, às vezes eu já vi de um mês para o outro subir 50 mil, 60 mil no apartamento. E você acompanha, você com certeza recebe, né? Mas acompanha também os pré-lançamentos, assim. Sim, a gente que eu acho que esse é um bom momento, né? Pra comprar, porque... É quando a gente fala que são os clientes que a gente fala que é meio que premiados, assim. Que é o cliente que já tá no nosso relacionamento, que a gente já sabe o que o cliente quer. Então, quando lança, igual eu tô trabalhando um pré-lançamento em Jardim Camburi, que não tá no mercado. Se você for procurar qualquer coisa dele, você não vai encontrar. Oi, tudo bem? Quem estiver procurando aí, apartamento de Camburi. Mas isso que é importante de construir relacionamento com construtora. É muito importante. A gente tá sabendo antes do mercado. E aí, se você estiver na carteira desse corretor, ele vai te chamar e vai te mostrar antes de todo mundo. Aí você pega as melhores condições, você tem a possibilidade de escolher o apartamento que você quer.
Entendeu? É um relacionamento quase como a gente tinha com o gerente de banco, assim, né? Isso aí. Que resolvia pra você ali antes da gente... É como eu tenho com a minha corretora de ações. A corretora que administra minha carteira. Isso aí. Basicamente é isso, só que é a carteira de imóveis físicos. A gente lá na Dinamo, a gente fala, a gente tem uma carteira de investimento assim como uma corretora tem de ações. A gente trata como investimento. É um investimento. Se não é um investimento para você dar ali, diversificar a sua carteira, é um investimento do seu sonho. Sim. É onde você vai morar. Tem gente que fala que a gente não faz conta pro sonho das pessoas, né? Meu sonho é morar de frente pra praia. Vamos buscar o melhor pra você de frente pra praia. Sim. E aí que entra muito o relacionamento com construtora, com o que tá por vir. Tem novidade que ninguém sabe que vai vir. Mas a gente já sabe. A gente já sabe. E tem coisa boa vindo. Muita coisa boa. Ficando ansiosa. Ai, os gardens dela. E é muito gostoso, eu acho, assim, a melhor parte da venda é quando você fecha você vê no olhar do cliente, assim, a satisfação, sabe? Tipo assim, foi isso que eu queria, eu consegui fechar, igual eu fechei semana passada no apartamento Garden, Jardim da Penha, para um casal, já mais de idade. E você vê, assim, a alegria dos dois, ao mesmo tempo aquela preocupação. Eu fui na casa deles, a gente tomou um café, eles amam. Tem 46 anos que a gente mora aqui nesse apartamento, lá na Praia da Costa, no Jardim da Penha. Não imaginei que a gente fosse achar tão rápido. E você me ajuda, porque eu não conheço mão de obra pra fazer mudança, eu não conheço. A gente relaxa, que aqui a gente resolve A gente faz tudo, a gente faz o concierge completo. Esse tipo de problema vocês não vão ter, Não. O mercado de locação tá aquecido assim também? Locação não trabalha. Tá muito. Os imóveis estavam um pouco em falta. Eu falo mais assim pela Praia do Canto, que o nosso foco é ali Praia do Canto, Enseada, Barro Vermelho. Tava muito em falta. Hoje, eu sou meio ratinha ali do site, eu fico caçando. Hoje tá voltando os imóveis. Mas as pessoas estão, assim, loucamente atrás. E tem de tudo, assim. Tem todas as histórias. Você perguntou se faz algum curso. Se faz algum curso de neurolinguística. Você tem que ser resiliente para trabalhar com a locação, por exemplo. Eu já peguei senhora que o marido faleceu e ela teve que sair da casa dela, que ela morou a vida inteira com ele, para morar num apartamento. E aí, no aluguel, a gente fala o seguinte: o que você se apega e o que você se desapega. Não dá para colocar tudo que você quer dentro de um imóvel. Não dá para ter um imóvel enorme, totalmente novo. Não dá para ter um imóvel mais antigo com uma área de lazer nova. Né? Então, o que você se apega e o que você se desapega? Eu quero todo mobiliado, eu quero sol da manhã. Então, é um jogo de cintura, sim, fenomenal. Você escuta muitas histórias o dia inteiro. Na venda, mais ainda que você tá ali no sonho da pessoa, né? Às vezes é o sonho da pessoa. A gente tinha que fazer um curso de psicologia. Psicologia, é o dia inteiro. Você tem que ser resiliente o dia inteiro. Atender a pessoas é você ouvir a dor dela, você canalizar ali naquela escutativa. Às vezes ela não vai te falar, eu quero 3 quartos, não, ela não vai te dar essa lista, mas ela vai te contar numa conversa. E você ganha na hora que você vira pra ela, tem esse daqui, ó. E eles contam. Eles contam. Você saber ouvir, é o que eu falo com a minha corretora o tempo todo. Ela que tá começando agora, tem menos tempo. Ela fica nervosa para atendimento, ela não precisa. Só ouve o que ele vai te falar. E presta atenção. Eu, assim, como já tenho mais tempo, a pessoa já vai falando, já vai vendo na minha cabeça assim. Eu tô escutando com um ouvido, com o outro eu tô aqui. Posso mostrar tudo pro nosso cliente. Quando acaba de falar, já sei o que eu vou perguntar e quais imóveis que eu vou orientar. E é um feedback que eu tenho diariamente, assim, de clientes, que normalmente a jornada de cliente comigo é muito curta. O cliente começa a ser atendido, eu já levo 2, 3 imóveis, assim, em empreendimentos, né? E normalmente um desses aqui ele já vai se encontrar, já vai fechar. Porque tem a questão de preço também, né? Como é que é essa parte, assim, porque
beleza, consegui encontrar o imóvel, seja para alugar, para vender, perfeito para aquela pessoa. Mas aí você tem que entender se os recursos delas estão Aí vem a negociação. ali dentro. Na verdade, eu costumo iniciar meu atendimento, eu já pergunto. São as informações assim, até para eu saber se o cliente está, se ele tem noção do que ele está querendo, o que ele pode. Então, eu sempre pergunto a quantidade de quartos, a localização que ele busca e quanto ele quer investir na compra do imóvel. Se ele falar, eu quero 400 mil, 2 quartos na Praia do Canto, eu sei que ele está totalmente fora da realidade. Não vai Aí ter. o meu trabalho com ele vai ser outro, vai ser mostrar para ele a realidade. Agora, se ele fala, não, eu quero um apartamento de 2 quartos, mais novo, de 900 mil na Praia do Canto. Ok, ele tá, às vezes eu não vou achar de 900, 950. Mas ele tá sabendo quanto tá valendo o metro quadrado da Praia do Canto. Entendeu? Eu no início eu já pergunto. Tem cliente que não gosta muito de responder, mas a gente vai com jeitinho, porque no WhatsApp é diferente do presencial. Mas a gente com jeitinho a gente vai tirando essas informações quando o cliente entende que eu tô querendo saber para ajudar. Não é pra saber se ele tem dinheiro para comprar ou não, é para ajudar. É pra direcionar melhor, senão Isso vai aí, ficar um tempão procurando. Na Praia do Canto não tem, mas em Santa Lúcia e um bairro do lado tem. Entendeu? E a gente consegue direcionar e colocar o cliente na realidade dele. Né? Isso acontece também nas locações? A locação é engraçado porque eu tenho que lidar com o proprietário do imóvel e com a pessoa que vai entrar. E aí, a gente faz o filtro, segue a mesma lógica, né? Quantos quartos, onde você quer, né? Mais ou menos a faixa de preço que você quer gastar, e a gente mostra pra pessoa. Geralmente, as pessoas querem ver também os que não estão dentro daquele filtro ali. A gente pode até mostrar, mas a gente tem que fazer muita negociação. Vamos dar uma condição melhor. E se ele colocar um armário? E aí, por exemplo, tem cliente que vira, e se eu fazer um fechamento de varanda? Será que eu posso descontar todo mês ali do aluguel, abater? Então, é o dia inteiro jogo de cintura com proprietário e inquilino que vai entrar. Dá pra achar o meio termo? Dá. Sempre? Não. Então, aí entra o bom atendimento de você ter que virar pra pessoa e falar, aqui eu não vou conseguir te colocar, mas espero que você encontre algum outro apartamento. Se entrar, eu tô com você aqui no meu radar, eu vou te ligar, eu vou te mostrar o apartamento. Mas o aluguel, ele, como eu falei, ele é tão rápido, ele gira tão rápido, que às vezes a pessoa até realmente achou, a gente perdeu o aluguel. Perdemos, mas a gente fidelizou ali uma pessoa que vai lembrar da gente. É muito importante ter esse bom relacionamento com os proprietários. Às vezes, pra você conseguir resolver rápido. Porque às vezes o relacionamento não é legal. Sim. E aí com a construtora, já aconteceu várias vezes. Coisa, né? Você precisa de respostas ali e demora, e aí a pessoa já fica meio desanimada. Já perde um pouco a credibilidade. Vocês sentem, assim, que isso no dia a dia tem algum reflexo, o fato de vocês serem mulheres aí nesse mercado, que é um mercado... Eu nem sei se é tão masculino assim. Acho que o mercado da construção é muito masculino. Mas o mercado de venda e de locação, ele é balizado? Olha, o de vendas... Lancei, né? Lançou. Mas eu não tenho dificuldade, assim, por ser mulher, não. Até porque eu sempre me posiciono muito bem, não tenho problemas. Não me recordo de nenhuma situação que eu tenha passado, assim, de constrangimento por ser mulher, não. Provavelmente ao contrário, você sente que você é mais bem recebida? Às vezes tem uns engraçadinhos, né? Não falo nem do ponto negativo, não. Falo da delicadeza mesmo, do trato. Pode ser, a gente tem um lado mais afetivo. Um sorriso. Uma paciência a mais, eu acho que homem, né? Normalmente a gente tem um jeitinho. Então, eu acho que nisso a gente consegue cativar mais o cliente. Eu acredito que a gente tem uma... Igual as pessoas perguntam, nossa, mas quando vai casar, a mulher não fica com ciúme? Eu falo, gente... Não, você tem tanta empatia, você consegue abraçar tanto a causa dela, né? Eu não tive, pelo contrário, normalmente, assim, eu não vou falar nem pelos 5 anos que eu trabalhei na gestão, mas hoje, assim, desses 3 anos que eu estou como corretora, eu crio muito vínculo com o cliente, todos, assim, acabam virando... A gente faz uma certa amizade. E eu comprei meu imóvel na planta também, então eu pude ser cliente do produto que eu vendo. Então, com isso, eu consegui me aproximar mais ainda dos clientes, porque o meu apartamento está em fase de construção, então estou naquela parte de modificação, de comprar as coisas, então eu consigo
dá uma experiência, olha, na minha modificação eu fiz isso, eu comprei lá em um lugar que tava muito mais barato. Então isso daí, com isso, a gente vai criando figurinhas. É ótimo. Aí a gente vai, eu acho que, tipo assim, às vezes o homem é mais objetivo, né? Às vezes eu acho que o homem não traria tantos tato, detalhes, assim. Sim. A gente deixa mais fantástico. A gente deixa mais fantástico. Não, muito legal, dá pra sentir o quanto vocês gostam do trabalho que desempenham, assim, que tem muito amor. Eu acho que a gente conseguiu deixar alguns pontos muito importantes com relação à parte de vendas, de relacionamento, de trato com o cliente, da forma como você desempenha um trabalho, independente de qual nicho, qual área você está, são pontos que devem ser levados em consideração, assim. Eu, inclusive, peguei algumas coisas aqui pra mim, pra minha prática, porque eu tenho um coworking, é uma atividade, de certa forma, imobiliária, né? Tem um pedaço que é, tem outro pedaço que não é. Mas tem um pedaço que é. E acho que às vezes você entender o que a pessoa, o quanto a pessoa sabe sobre o seu modelo de negócio é muito importante. É muito também. importante. Se ela sabe como funciona a venda de um apartamento na planta, se ela sabe como funciona o garden, a forma de pagamento, o valor do metro quadrado, a locação, as condições que você tem que tratar com o proprietário, assim, todos os detalhes são muito importantes. Então, quando o seu cliente ele tá aberto também a aprender um pouco sobre o mercado de Sim, isso é muito legal. É muito legal. E aí, eu me lembrei aqui de uma questão que eu fiquei muito curiosa, que eu observei que o mercado imobiliário, ele tá assumindo uma nova roupagem também. Ele tá saindo um pouco do tradicional, né? E pra gente encerrar, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa parte da atualização da forma de empreender no mercado imobiliário. Porque eu vejo que os apartamentos novos, eles têm a questão do design biofílico, né? Tem muito mais questão de planta, eles se preocupam muito mais com a ambiência, com o bem-estar. Com bem-estar, isso aí. O wellness. Wellness. Perdi o termo em inglês, mas de ter um home office ali, ter uma academia, ter piscina, trazer várias facilidades ali pra dentro do imóvel e também a atualização tecnológica, né? Sim. Que alguns já têm a fechadura digital, que acendem. Como é que tá esse processo também de evolução do mercado e da onde surgiu isso? Vocês sabem? Por que eles começaram a entender que era importante atualizar? Olha, saber exatamente de onde veio, não, mas os arquitetos que projetam, junto com os engenheiros, eles trazem muita ideia de fora. E Vitória ainda é uma capital que é um pouquinho mais atrasada para essas evoluções, quando você vai comparar a outras capitais maiores. Então, a gente tem vários empreendimentos baseados em outras capitais que já trabalham com isso há muito tempo, que pra gente não foi. Uma boa parte dessa mudança foi com a pandemia, onde as pessoas tinham mudaram as necessidades. Antes a pessoa que tinha 2 quartos com a varanda estava ótimo. Hoje, se você oferece, por exemplo, o coworking, que é um diferencial assim gritante, só que já teve uma construtora que começou com o coworking antes da pandemia. Que engraçado, ela lançou o prédio antes da pandemia, tinha um coworking e entregou no meio da pandemia. Ai, nossa, as pessoas devem ter dado graças a Deus. Foram gênios. Visionários, eu diria. E a parte de tecnologia também, a gente tá vendo que tá avançando muito, assim, de um mês pro outro, de um dia pro outro, você dorme e acorda com uma informação nova. E a ideia das construtoras, pelo que eu vejo, e a gente trabalha, eles querem manter os empreendimentos mais novos por mais tempo. Porque você lança um empreendimento hoje com a fechadura eletrônica. Não, vou começar assim, o lazer montado e decorado. Não vou falar de um passado distante. Há 3 anos atrás, mais ou menos, o lazer montado e decorado era um diferencial nos anúncios. Compre seu apartamento e ganhe o lazer do prédio montado. Hoje, é o mínimo. Ninguém entrega sem montar e decorar, entendeu? Então é o mínimo. Aí você vê construtoras já entregando com preparação para recarregar carro elétrico. Aí começaram entregando com um ponto no prédio. Hoje você vai ver os prédios, tem todas cada as vagas tem o seu ponto para recarregar com medidor individual. E aí a ideia é justamente manter o prédio mais atualizado por mais tempo. Porque você constrói hoje um empreendimento, por exemplo, lazer montado e decorado, que hoje, quando lançou lá atrás, top. Era um diferencial. Hoje já não é diferencial mais. O que seu prédio tem de novo? Então, já estão pensando lá na frente. O carro elétrico, são pouquíssimas pessoas que hoje usam. Mas daqui a 3 anos, assim, todo mundo vai ter. Aí você comprou um prédio novo, investiu, sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão num apartamento que não tem. Aí você fala assim, poxa, eu vou ter que mudar de apartamento porque eu tenho essa necessidade hoje e não tenho. Então, vou ter que
mexer com infraestrutura, ver se o prédio comporta, se você pode colocar esse benefício. Fora que depois, se você quiser, né, se a sua necessidade for ter um apartamento que tenha, por exemplo, um lugar para carregar o carro, para você vender depois ele se torna muito difícil. Você fica com aquele bem parado ali, porque você não conseguiu atender as outras pessoas que também vão precisar, Sim. né? Se a tendência é os carros elétricos, você vai ficar com o bem parado. Então, você também trava a sua rotatividade. Perfeito. Uma forma de atualização de mercado muito Sim, inteligente. e também para baixar, diminuir custo Uhum. de condomínio, por exemplo. Você vai ver comparar um prédio antigo com um prédio novo, o condomínio do prédio antigo é muito mais caro que um prédio novo. Tem, às vezes, uma infraestrutura de lazer muito melhor e maior. Isso é curioso, por quê? Porque Já hoje em dia reparei você isso usa... mesmo. Acontece. Isso aí. Muito, acontece muito. É justamente esses itens de tecnologia, normalmente eles são voltados também para sustentabilidade. Uhum. Então você tem empreendimento que já a área lazer já é abastecida com energia solar, o aquecimento da água já é água Reutilizado solar, da chuva você também. reutiliza água de chuva, de ar-condicionado para limpeza de condomínio, você entrega com uma portaria virtual, que hoje... E aí essa questão da portaria virtual divide muito também. Tem gente que acha que é muito menos seguro do que uma portaria com porteiro, uma portaria presencial. Mas se você for parar para ver os casos que acontecem hoje em dia de, às vezes, invasão de condomínio, alguma coisa que é muito raro, mas acontece... Na maioria das vezes é com porteiro presencial. A portaria virtual, a minha irmã mora num prédio com portaria virtual. Gente, pra eu entrar lá... É uma luta. É um parto, Não, né? eu acho que é menos seguro pra quem tá do lado de fora querendo entrar. Mas aí Mas pro prédio em si... constrói pensando em quem vai morar. Sim. Pra quem vai entrar é menos seguro. Porque a pessoa às vezes fica ali um tempo até abrir, o porteiro tem que fonar. Tem alguns prédios que tem como se fosse uma passagem. Uma passagem de segurançazinha. Você fica dentro de que aí os prédios mais novos ainda já tem, que é o pulmão de segurança. Você entra na primeira porta, que até no caso de entregador, o entregador não tem acesso ao hall de entrada, ele entra na primeira porta e fica parado ali entre as duas. Sim. Aí você desce, recebe sua mercadoria, se você for receber, já tem empreendimentos que já entregam com um armário inteligente. Que ali entre essas duas portas, até o armário, você vai receber, o entregador vai deixar a encomenda e você vai receber no seu celular uma notificação que a sua encomenda tá lá embaixo. Olha que muita facilidade. Já tem um freezerzinho ali, se for gelado, já bota ali dentro. Sim, agora já tem os mercadinhos novos também, que já tem dentro tem dos o prédios. Autônomo. Então, assim, a evolução é muito legal, porque quando você vai ver lá atrás... Deve se divertir, né? Ai, agora eu vou vender isso, que legal. Às vezes a gente nem sabe, meu Deus, como é que eu vou trabalhar isso, como é que isso funciona? Aí eu encho o saco de construtor, eu assim, como é que me explica? Eu não entendi. Ai, pronto, já vai fazendo ali o pitch. Claro! Já vai lá, entende. Aí volta pro aluguel, você bota lá no diferencial, tem espaço compartilhado. Tem um prédio aqui em Vitória, tem uma piscina semi-olímpica. Eu já boto uma piscina semi-olímpica. Gente, eu não sabia que atraía tanto. A bicicleta compartilhada. Eles entregam com bicicletas hoje, alguns deles. Já tem prédio, inclusive, que eu vou morar. Já é patinete elétrico, já não é nem bicicleta mais. Já evoluímos muito. Isso é muito legal, né? Isso faz parte do nosso processo tecnológico. E você morar num empreendimento que tá alinhado com isso, e se isso for um valor pra você, sim, com é certeza. muito legal. Com certeza. Gente, eu amei conversar com vocês. Infelizmente, a gente tem que se despedir. Passa muito rápido, né? A gente ficaria conversando horas. Fácil. A gente tem um processo aqui de finalização que a gente gosta de deixar uma sacada pra quem tá assistindo a gente. Qual seria uma dica que você daria pra quem tá aí, né, assistindo, acompanhando a gente também pelo Spotify? Uma sacada de ouro. Pra cliente? Pra quem tá empreendendo, mulheres que estão aí nas suas carreiras construindo, né, uma imagem, um posicionamento, se qualificando tecnicamente e em relacionamento pra atender, né, que são as suas maiores habilidades. Sim. Uma sacada, um ensinamento aí que seria legal. Eu acho que é importante a gente não ter medo e conseguir colocar, por mais bizarra que seja a ideia, tira da cabeça, coloca no papel, anota e trabalha em cima disso, porque a gente tem alguns insights e a gente às vezes fica com medo de executar, medo do resultado, não vou ter o resultado que eu espero, ou poxa, eu tô começando agora, eu sou tão pequeno ainda, tenho
500 seguidores no Instagram, pra mim é muito pouco. Eu vou fazer um conteúdo pra 500 pessoas, dessas 510 vão me assistir, mas às vezes nessas 10 pessoas que vão te assistir, vai ter uma pessoa ali que é um potencial cliente seu. Seja pra qual seja o ramo que você atua. Então eu acho que o importante é não ter medo e saber colocar no papel mesmo o que vem na nossa cabeça de ideia, porque uma hora aquilo ali vai te servir. Se você não anotar, passa que você não vê. Nossa, isso é muito legal mesmo. Gente, quem tem prática de anotar sabe que isso é uma sabe. verdade, assim. Muito. Nem que seja 2, 3 anos depois, é do nada. Eu Você vai olhar e ontem, fala, nossa, eu anotei isso aqui tem 3 anos. eu ontem na E academia, acontece. o Mário de manhã, me deu um insight de um conteúdo que eu postei até ontem, até bem interessante. No meio do meu treino, veio na cabeça na hora. Eu parei, fui o que vinha na cabeça. E quando eu terminei, eu alinhei, passei limpo, refiz algumas coisinhas e postei. Se você me perguntar hoje o que eu escrevi ontem, eu já não lembro. Mas foi ali, foi Então tem que instintivo. ser na hora. Eu vou puxar o Sua sacada. gancho do medo e vou falar trabalhe. Trabalhe, seja honesto, não tenha medo. Vai ouvir muito não. Vai ouvir muito, muito, muito não. Vai te dar muito medo todos os dias, porque o novo dá muito medo. Mas todo mundo começou do zero. Todo mundo começou sem saber nada. E hoje a gente tem grandes pessoas fazendo grandes coisas. Então faça com medo. E seja honesto. Faça o certo que vai vir. Sempre encontra a gente. É isso, a constância gera A resultados, constância né? gera Não tem muito como. resultado. Não tem jeito. Acho que você sendo certo, você fazendo certo, você não atrapalhando ninguém, faz o seu, não atrapalha ninguém. E é um valor muito importante que ela citou, que é o que eu carrego comigo, assim, seja um momento que tá ruim de venda, que tá bom de vendas, eu sempre falo o seguinte, quando a gente faz um trabalho honesto, sem passar por cima de ninguém, às vezes você não vai colher isso agora, você vai colher lá na frente. Mas não tem como, se você plantar tomate e nascer melancia. Você vai colher o que você tá plantando. Sim. Então, se você tá trabalhando, fazendo a sua parte de forma honesta, forma limpa, sem passar a perna em ninguém, isso vai voltar para você. Sempre Pode ser volta. daqui uma semana ou daqui um ano, vai voltar. Então, o trabalho ele tem que ser feito. Isso aí, muito legal. E aonde que o pessoal encontra vocês, as redes sociais, o nosso momento do jabá? Jabá! Eu vou deixar o Instagram da Dynamo aqui, dynamo.info. Lá a gente posta muita informação, tem podcast, tem notícias diárias, tem imóveis, tem os bastidores ali do escritório. E deixar o Instagram da Dynamo, dynamo.info. E o meu é Ana Paula Marchese. Também consegue encontrar como Imóveis Venda, porque o Marchese dá um bugzinho na hora de escrever às vezes. A gente vai deixar também na descrição. Isso. E também eu acho minha rede social bem bacana para você que está começando a buscar imóvel, porque eu posto de forma muito clara, muito simples, sem aqueles monte de palavras bonitas que ninguém entende nada. E é isso. Muito legal. E vocês podem encontrar em Juliana Silveira, ___, embaixo da verificada. Não vou conseguir nunca, que ela já pegou lá, tem muitos anos. E @makersco.etc. E sigam o Papo de Quinta, papo.d.quinta. Se inscrevam no canal, porque a gente consegue mudar algumas coisinhas aqui, personalizar com muitos inscritos. E também porque dessa forma a gente consegue entregar esses conteúdos valiosíssimos para mais gente. Curtam o podcast, o episódio. E deixem perguntas, se vocês quiserem, comentários, que a gente passa para as nossas convidadas maravilhosas. Muito obrigada por terem vindo aqui hoje. Foi um prazer conversar com vocês. É isso. Papo.d.quinta. Todos os dias faça a diferença.